Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje vai ser a parte 1 sobre como reproduzir antúriums por semente, por polinização de inflorescência. Eu já fiz aqui no canal um vídeo sobre como reproduzir antúriums, inclusive o Anthurium clarinervium, através do corte do caule da planta, da divisão, e da fragmentação das partes do caule da planta. É uma maneira mais fácil de reproduzir antúriums em geral, mas hoje é um conteúdo um pouquinho mais complexo, que é sobre a reprodução por inflorescência, por polinização. Acompanhe esse conteúdo comigo. Se você chegou no meu canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho, que aí o YouTube sempre vai te avisar quando eu postar novos vídeos aqui no canal para você. Se você gostar desse conteúdo, também me conta nos comentários o que você achou. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também não deixa de curtir. Então esse conteúdo vai ser dividido em duas partes principais. Essa primeira parte, que é esse vídeo, é sobre como fazer a polinização e gerar o crescimento dos frutos. Já a segunda parte vai ser o plantio das sementes e a germinação das plântulas, das mudinhas e dos bebezinhos que gerarão, os novos antúriums. Então se inscreva no canal para você não perder esses conteúdos. Bom, para começar, vamos às dicas principais e todas as instruções sobre como fazer a polinização e a fecundação das inflorescências. E para começar, sim, a polinização de plantas é algo que ocorre naturalmente na natureza, de modo natural, espontâneo, com a ajuda ali dos animais, dos polinizadores, seja das abelhas, dos passarinhos, dos animais que contribuem para a polinização ou das próprias plantas que encostam suas flores umas nas outras, E no caso do Anthurium, ele possui uma inflorescência, que é essa estrutura aqui que surge, também na parte aqui da planta entre uma folha e outra, e que gera um conjunto de flores. Então não é uma flor, isso aqui é uma inflorescência, que gera um conjunto de flores aqui na ponta dessa estrutura. Essa aqui é uma inflorescência então de Anthurium. Tem o Anthurium andreanum, que é aquele Anthurium com flores mais coloridas, que na verdade não são flores, são brácteas, que são folhas geneticamente modificadas, que tem aquela coloração chamativa, bastante atrativa inclusive, mas que na realidade também no Anthurium andreanum, que é aquele colorido, o conjunto de inflorescências, que são que é a inflorescência em si, se encontra naquela estrutura, que é bem parecida com essa inclusive. Então aqui nesse caso, o que seria aquela bráctea, aquela parte colorida do Anthurium normal tradicional, é bem menor, é bem reduzida, que é essa parte aqui bem pequena, tá vendo? Então ele não tem cores atrativas e ele tem essa inflorescência, essa estrutura aqui de reprodução da planta. Para fazer isso, então, de modo induzido, nas nossas casas, já que muitas vezes a gente não vai ter esses agentes polinizadores naturais, que fazem isso de modo natural, de modo espontâneo também ali na natureza, a gente vai ocasionar uma fecundação aqui na planta quando a gente quer, causar a reprodução das nossas plantas. Isso é bem interessante, também faz parte do cultivo. É muito bacana acompanhar, os processos de polinização, de fecundação da planta, também de geração dos frutos e das sementes. E aí a gente também vai gerando, os nossos conhecimentos empíricos também, e vai acompanhando os processos de reprodução e de crescimento da própria planta. É bem interessante gerar plantas por semente, porque a gente consegue acompanhar o crescimento delas desde bebê, A gente sabe como foi todo o processo, então é um percurso também bastante interessante de ser feito. Então a gente vai precisar, para fazer essa reprodução, essa polinização, de uma planta. Esse aqui é o meu Anthurium clarinervium, que inclusive está com menos folhas, porque desde que ele está com essa inflorescência, ele só gerou essa única folha aqui que se abriu recentemente. Então a planta também, quando gera uma inflorescência, ela geralmente fica mais estagnada, ela não gera tantas novas
folhas nem novas inflorescências. Ela fica uma planta que emite toda a energia dela para essa estrutura, porque é a estrutura de reprodução dela. É como se fosse uma planta gestante. É uma planta gestante. Então ela vai, né, mandar toda a energia dela para esses bebês, né, para essa estrutura de reprodução da planta. Então, você, para fazer a polinização aí na sua casa, como eu fiz, você precisa de uma planta que gere uma inflorescência. Muitas vezes, em plantas muito novinhas, ela pode gerar a inflorescência e a inflorescência não vingar. Então, a inflorescência pode morrer, né? Pode ser abortada naturalmente, pode apodrecer mesmo. Então, você precisa de uma planta que gere uma inflorescência que se mantenha, que esteja saudável, né? Para você coletar e fazer os procedimentos necessários. Então, para fazer isso, você vai esperar que a sua planta gere uma primeira inflorescência. Caso ela gere mais de uma, também é possível. Gerando a primeira inflorescência, você vai esperar que ela gere alguns processos. Primeiro vai ter um processo, lembrando que os antúriums normalmente são plantas que geram tanto a estrutura feminina quanto a masculina na mesma inflorescência, nessa mesma parte aqui. Então primeiro, né, vem normalmente a parte feminina e depois vem a parte masculina. Por isso a gente não consegue fazer a polinização e a fecundação em uma planta ao mesmo tempo, porque ela gera normalmente essas estruturas em períodos diferentes. Então, a gente vai esperar que gere uma inflorescência. Ela normalmente vai gerar a parte reprodutora feminina primeiro, que é uma parte caracterizada por ter algumas gotículas, que são ali uma parte líquida na planta, que geralmente também fica aqui no início da inflorescência, aqui bem na parte mais baixa. Então você precisa esperar que isso aconteça e em seguida, normalmente, depois, né, da parte feminina virá a parte masculina, que é a parte do pólen, né, que seria então carregado por abelhas ou por outros insetos para gerar a polinização em outras plantas. Então, quando isso acontecer, você vai coletar esse pólen, você vai guardar ele, pode ser em um papel alumínio, e aí você guarda, dobra direitinho, coloca na geladeira, mas você também pode guardar em potinhos. O importante é que você guarde isso na geladeira ou no congelador, para que você conserve esse pólen, de preferência em um local mais escurinho, para que isso mantenha-se, né, conservado também. Depois, quando a sua planta gerar uma nova inflorescência, então sim, basicamente a primeira inflorescência você não vai conseguir fecundar. Quando gerar a segunda, você vai esperar que ela gere então a parte feminina da reprodução, aquela parte ali líquida com aquelas gotículas de água ao redor da inflorescência. Você vai pegar o seu pólen que está armazenado e vai passar ele nessas gotinhas de água. Então você vai esperar e provavelmente ocorrerá a fecundação, né? Você vai conseguir gerar, né, a fecundação e a polinização da sua planta. Caso a sua planta então gere duas inflorescências ao mesmo tempo, pode ser que você consiga também fazer essa reprodução de uma maneira mais rápida. Mas normalmente ela gerará uma primeira inflorescência e depois de um tempo gerará uma outra, né? Principalmente em plantas mais jovens. Talvez em plantas mais antigas, né? mais velhas, com mais tempo, né? Com mais idade, ela gere mais inflorescências. Então você vai conseguir fazer isso até em maior quantidade de inflorescências. Mesmo que o pólen seja pouquinho, né? Mesmo que o pólen coletado seja pouquinho, pode parecer que é muito pouco, mas ele é suficiente para gerar essa polinização. Então, fica tranquila que isso acontece. No meu caso aqui dessa planta, isso já tem 10 meses que eu estou fazendo essa polinização e agora os frutos estão maduros o suficiente para eu retirar eles dessa estrutura, né, e fazer a coleta desses frutos para então gerar as sementes que eu vou plantar para gerar as novas plantas. Então é um processo que exige paciência, mas ele sim pode dar certo, mas normalmente vai ser coisa de pelo menos 1 ano. Menos disso é bem difícil também fazer uma reprodução, né? Porque é o tempo da planta, é o tempo de polinização, de fecundação, de crescimento dos frutos, de maturação e também de geração das sementes. Passado então esse período, inclusive agora,
a minha inflorescência já está com os frutos amadurecidos, eles então inicialmente ficam na coloração verde e depois que estão maduros eles ficam amarelinhos. Inclusive a própria inflorescência já está amarelando, começando a ser, né, eliminada da planta, porque isso aqui a função já foi feita. Então basicamente aqui é o final da gestação desses bebês, dessas novas mudinhas. O importante é que agora é destacar, é coletar esses frutos que já estão maduros, né? Então você vai esperar que eles fiquem amarelos para retirar. E a gente vai coletar esses frutos que aqui nesse caso, ó, eu tenho quatro frutos aqui nessa planta, né? Às vezes pode gerar mais, às vezes pode gerar menos. Eles são essas bolotinhas maiores, tá vendo? Então, às vezes não são muitos também, pode gerar mais, mas pode gerar menos. Então, eu vou retirar esses 4 frutos. O importante agora, então a gente vai coletar eles, ó. E tá vendo? Eles já estão maduros e até se solta com facilidade. Olha, são bolinhas, tá vendo? A gente vai colocar esses frutos em um recipiente de vidro de preferência, porque o plástico pode esquentar e pode causar o apodrecimento desses frutos. Então vai coletando, olha só, solta com bastante facilidade. Se a gente não retirar, pode chegar um momento, inclusive, que eles caem sozinhos. Tem uns que estão um pouco mais verdes, ó. Esse aqui, por exemplo, está um pouquinho mais esverdeado, mas já está maduro. Se você quiser, também pode esperar que amadureça um pouco mais para retirar. Então, coloca, né, todos esses frutos em um recipiente de preferência de vidro, como esse, ó. Tenho aqui 4 frutos, então. Pode colocar em plástico? Também pode. Mas o vidro é preferível porque o plástico pode esquentar muito e pode acabar aquecendo esses frutos e ocasionar o apodrecimento deles. Depois disso, você pode, inclusive, cobrir aqui, mas eu não aconselho que você cubra isso, porque pode abafar e ocasionar o aquecimento aqui dentro. Você pode, inclusive, causar o apodrecimento dos frutos ou o surgimento de fungos ou de pragas, o que a gente não quer que aconteça. Então, é um processo delicado também, que exige um cuidado, né, atencioso. Então, você não vai deixar isso aqui em um local muito ensolarado, mas a gente precisa, né, causar um pouco da secagem desses frutos. Então a gente vai colocar em um local bem iluminado e arejado, ventilado, para que esses frutos possam secar, né, para que a gente plante. Não é ideal plantá-los direto no substrato ou em um meio de cultura, como por exemplo o esfagno úmido ou na perlita, porque eles podem apodrecer ou pegar pragas também por excesso de umidade, ou mesmo contrair fungos e a gente perder as nossas sementes que demoraram quase um ano, né? Foi um período de gestação, um verdadeiro parto, né? Então a gente vai ter esse cuidado e vai manter isso aqui em um local bem iluminado e bem ventilado para que eles sequem. A gente pode, inclusive, abrir aqui, eu vou abrir um fruto junto com você para te mostrar como que fica. Então, aqui geralmente terá uma semente, pode ter até mais, mas geralmente é uma semente por fruto. Então, olha aqui, ó, vou te mostrar. A gente tem aqui a parte, então, da capinha do fruto, ó. Eu destaquei, eu retirei a semente, então ela fica assim. Então tá aqui, ó, a semente retirada de dentro do fruto, da capinha protetora. Então geralmente é uma semente, né, por fruto. Então aqui é a semente, ó. Tá vendo? Ela é uma bolinha. E a gente precisa fazer com que ela seque um pouquinho antes de fazer o plantio. Então aqui nesse potinho eu tenho 4 sementes de Anthurium clarinervium. Para fazer o plantio das sementes de Anthurium clarinervium, eu utilizei esse potinho, mas você pode utilizar outros materiais, outros potes, outros recipientes, como de vidro ou potes maiores, inclusive de acordo com a quantidade de sementes que você tem. Como eu tenho só 4, esse potinho para mim já é suficiente. E aí a gente faz uma forração, uma camada, uma caminha mesmo, com o musgo esfagnum. A gente vai umedecer esse musgo com o borrifador de água, ou você pode hidratar esse musgo em água na torneira. O importante é que ele esteja úmido, né? Favorável para receber e alocar essas sementes.
Então, a gente vai começar então colocando essas sementes. Eu já tinha ali uma semente desencapada, retirada da película protetora do fruto. Então, a gente pega e coloca essa semente ali nessa caminha. Em seguida, eu fui desencapando e retirando os frutos, as sementes, né, dos outros frutos. Então, é um trabalho manual, um trabalho de paciência mesmo e também de delicadeza. É importante retirar toda essa capinha e essa película protetora que envolve as sementes sem danificar, sem estragar e sem ferir as sementes de preferência. Então, faz com calma, faz com paciência, faz no seu tempo, com bastante tranquilidade. É importante retirar essa capinha porque a semente vai germinar e também é importante colocar as sementes ali no esfagno com uma certa distância umas das outras, porque elas irão germinar, irão gerar algumas pequenas raizinhas e também o brotinho que vai ser a folha, né, as folhagens do Anthurium clarinervium. Então vai colocando elas com algum certo espaço, não tem muita regra, né? É livre, mas com um certo espaço. Então, vai desencapando as suas sementes com paciência e vai colocando. Algumas sementes são mais fáceis de retirar essa capinha, outras são mais difíceis, mas é tudo muito tranquilo de ser feito e com paciência a gente chega lá. Então, essa foi a última semente retirada do fruto com muito orgulho, com muita alegria. Então, a gente coloca as sementes ali e em seguida a gente vai cobrir mais um pouquinho com mais um pouco de musgo esfagno. Não é muito, essa camada superficial é bem fininha, só para garantir ali que vai ter disponibilidade de umidade para essas sementes, para a germinação dessas sementes. E mais uma vez, umedece bastante esse musgo, porque essa umidade é importante para estimular e para induzir, provocar e facilitar a germinação dessas sementes. Feito isso, você também pode colocar uma tampinha por cima com alguns furinhos desse pote para garantir uma mínima passagem de ar e garantir, né, a germinação e a oxigenação também para a germinação dessas sementes, que é algo tão esperado. Então fica assim e agora é só esperar mais um tempo para ver os próximos resultados. Depois que você coletar, né, os seus frutos e as suas sementes também do seu Anthurium clarinervium, você vai cortar essa parte aqui da planta, essa inflorescência, né? Vai agradecer pelos frutos que ela te proporcionou e vai cortar, porque ela agora já não tem mais função na planta, então você vem bem aqui embaixo e corta, né, para também voltar a girar toda a força para a planta, porque a gente quer um Anthurium também em crescimento. Agora ele poderá, né, e gerará com mais facilidade novas folhas e também novas inflorescências que também poderão ser polinizadas. Esse mesmo processo funciona também com os outros Anthuriums. Então, eu já mostrei aqui no meu canal também a minha coleção de Anthuriums. Tem Magnificum, tem Veite, tem Regale, tem o Araucaneum. Esse mesmo processo, essas mesmas técnicas aqui funcionam com os outros Anthuriums, inclusive com o Andreanum, que é o Anthurium de brácteas, né, de flores coloridas, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber a notificação desses novos conteúdos. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar essa parte 1 sobre a reprodução de Anthurium por semente, né, por polinização. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, comenta para eu saber o que você achou e fica aí esperando até o próximo conteúdo. Um abraço para você e até o próximo vídeo.